Glórias a Deus, queridos. Estamos iniciando mais um momento de reflexão da palavra de Deus com uma palavra poderosíssima. A palavra de Deus, ela carrega em si a propriedade de mudar destinos. E nessa noite eu vou falar para você uma história belíssima, né? Que representa muito o cotidiano, porque nós somos assolapados, açoitados com notícias. No mundo de hoje é uma recorrência de informações tão constante, informações que atingem o país, que atinge o estado da pessoa, a cidade da pessoa, a família da pessoa, o bairro da pessoa, o emprego da pessoa, a família da pessoa ou a pessoa mesmo. Então, às vezes a gente é tomado por uma informação não boa, uma informação que vem como sentença para a nossa vida, e tem coisas que é assim, indesfazíveis, né? Assim, a gente olha como um resultado de um exame, como uma não aprovação numa coisa que você queria muito. E eu posso testemunhar a respeito disso, né? Eu trabalhei 36 anos no Serviço Público Federal. E quando eu fui a gerente, eu passei, fui bem colocado, mas não passei politicamente porque eu não tinha o vínculo necessário. No Serviço Público Federal não tinha um respaldo político necessário para me colocar naquele cargo ali. Até aquele tempo eu nem sabia que precisava disso, mas depois eu vinha saber que realmente precisa. E o meu vínculo é com quem? Com Deus. Então já tinha, não, escolheram fulano, mas o coração de todo coração que tiver batendo na terra, debaixo d'água, no espaço, porque hoje tem corações batendo no espaço. Não estou falando de vida alienígena, estou falando que se envia astronautas, né, gente para o espaço, para trabalhar lá, para fazer os experimentos. Ou seja, nas profundidades, aonde tiver um coração batendo, essa vida está debaixo do controle de Deus, tá certo? E ele tem poder para resolver. Primeiro que ele tem desejo de resolver. Então, às vezes a gente recebe uma palavra que vem como sentença, né? Eu falei, o ano passado eu tive um susto muito grande, nasceu um negócio aqui nesse peito, e eu fiquei muito aflito, e a sentença que eu analisei eu mesmo, quando eu procurei o médico, ele disse, não, tem, nem mexa, né? Vamos lá para os exames, não sei o que e tal. Só que Deus, ele desfaz as sentenças desfavoráveis, tá certo? Ele consegue transformar até a maldição em bênção. Mas, estamos tratando aqui com o pastor Marconi Teixeira, que sempre vai escavacar alguma coisinha nova da parte de Deus para mim. E quando a sentença foi dada pelo próprio Deus, que não há outro maior por cima dele para a gente recorrer, como é que vai ser resolvido? Como é que Deus vai voltar a uma situação que ele está vendo a gente com a nossa cotidiano, a nossa intuição pecadora? Nós somos especialistas em pecado desde bebê, tá certo? É o menino mamando e a mãe, não toca ali, mamando e já pensando em botar o dedinho num canto que não pode, enfurar, e não pega na tesoura, a gente pega, e não pula daí, a gente pula, e não namora com fulano, a gente namora, e não suba acolá, a gente vai, e não vai andar com fulano, a gente vai, e não faça isso, a gente faz, e com o passar dos anos a gente vai criando uma coleção de erros, né? De pecado, de transgressão, e se não é a misericórdia de Jesus e o sangue do Cordeiro sobre minha vida e tua vida, então as definições estavam seladas, eram irremediável. Mas quando se trata de Deus, não há essa palavra irremediável. As situações se moldam ao seu bem-querer.
a sua ótima vontade. Eu ia dizer boa vontade, mas Deus é tão bom, tão bom. Quem foi que disse isso, pastor Marconi? Jesus, tá bom? 75% do que eu falo aqui é turbilhão de Bíblia. E os outros 25% me vêm dos mestrado, doutorado, bacharelado e outras coisas que eu estudei a vida inteira, para me dar um respaldo daquilo que uma pessoa está pedindo para. Ó, então, a vida inteira eu gosto, ainda hoje eu estudo. Agora eu estou comecei 2 pós-graduação, que não vou nem tratar desse assunto agora. Então o texto está onde, pastor Marconi? 2 Reis, capítulo 20. O texto da palavra de Deus diz assim: Ezequias adoece. Bom, é uma narrativa que acontece na vida de qualquer pessoa. Aqui podia ser: Luísa perdeu o emprego, Manel se divorcia, Joaquim tem dificuldade na empresa e vai fechar a empresa. Aqui podia ser: a viagem dos seus sonhos foi cancelada, o intercâmbio de Madeleine foi postergado. Podia ser inúmeras situações que vêm com uma resposta negativa de grande peso. Porque se não for de grande peso, a gente faz. Quer saber de uma coisa? Vamos, vira que segue, bola para frente, vamos lá. Mas tem coisa que tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, ponto. Aí fica complicado. Quando tem um ponto final, quando tem uma vírgula, né? Mas quando tem um ponto final, mas nesse texto aqui, ó, naqueles dias é que adoeceu e ficou à beira da morte. Ele ficou doente das pernas, com uma coisa. Quem é Ezequias, pastor Marconi? O nome do livro é Reis. Então era um rei. Tá certo? Um rei do Israel antigo. O profeta Isaías, Deus sempre vai levantar profetas, homens e mulheres, pequenos como eu, outros maiores. Eu sou o menor da tribo de Levi, né? Fui tirado lá de detrás da malhada, igual a Davi, né? Sou pequeno, sou falho, sou transgressor, mas sou servo, sacerdote, profeta do Senhor, temente, pequeno, pecador, não demagogo. São 30 anos pregando a palavra de Deus. Não sou uma pessoa que inventou de pregar essa semana, né? Quando eu abri esse YouTube em novembro, aí eu não sei mexer muita coisa, né? Ainda hoje eu faço questão de não saber. Eu procuro estudar coisas que me acrescentem no entendeu? Se não fizer no meu coração, pode ter certeza que eu não vou dar logo sono, entendeu? E eu fui perguntar ao IA como é que eu faria para ativar o YouTube. Ele disse: você tem algum sermão? Eu digo: tem uns 1000 e pouco. Entendeu? Então, são muitos anos eu pregando a palavra de Deus e testemunhando através de pastoreando, né, no nosso cotidiano real, pastoreando pessoas, né? Ninguém pastoreia igreja, se pastoreia pessoas. Igreja se administra, né? O que eu fiz e faço há mais de 30 anos, né? De 30 anos que estou no caminho de Cristo, com a graça de Deus. Então, o profeta Isaías, filho de Amós, está dizendo o parentesco de Isaías, foi visitá-lo. Talvez não tivesse nem pretensão, porque ele disse assim, foi levar uma mensagem, né? Mas Deus, ele se revela segundo a vontade dele. Quando ele quer se revelar, é aquilo, e a gente tem que se adequar ao coração de Deus para que as situações mudem. Por que eu estou trazendo esse sermão? Porque esse homem tem uma coisa que eu chamei de coração incandescente. Não diz que ele não era pecador, não diz que não errava, não diz que não falhava. Ele diz que, você vai ver no pouquinho, eu não vou ler, eu estou explicando, aí está parecendo que eu estou lendo um texto desse tamanho. Eu estou lendo a metade do primeiro versículo. Então, li 6 palavras. Entendeu? E o profeta foi visitá-lo e disse, assim diz o Senhor. Quer dizer, chegou lá, bateu o olho, aí Deus disse, fala para ele assim. Então, e ele não titubeou, né? Era aquilo mesmo, né?
Põe a tua casa em ordem, porque não te recuperará e você vai morrer. Bom, amigo, se fosse a pitonisa, um adivinho, uma, uma, uma sacerdotisa lá de uma religião tal, podia ser, podia não ser. Se fosse alguém que tivesse botado umas coisas espalhadas assim, aí podia ser, também podia não ser. Mas aqui alguém estava falando em nome de Deus e não era qualquer um. Ele diz aqui era quem está falando aqui é Isaías. Isaías é o evangelho do Antigo Testamento. Então, você quer, eu quero ler o Evangelho, lê Isaías, tá certo? Porque tudo que está lá no Novo Testamento, ele diz vai ser assim, assim, vai ser assim, assim, ele é assim, e vai assim. Quer dizer, um homem cheio da presença de Deus, revelou tudo como é que ia ser 400 anos do Filho do Deus vivo nascer aqui na Terra, né? 400 anos, aí já está dizendo, também que eu tá vendo, ele é assim, ô glória, aí já ficava todo feliz. Aí, só que ele foi visitar esse rei, e era comum o profeta ter relação com reis, os reis do templo de Israel, eles andavam alinhados com os sacerdotes, com os profetas. Tem uma dificuldade, chama profeta, tá entendendo? Eu vou para a guerra, vou meter a ripa lá, vai ser espada para tudo quanto é lado. Tô prontinho, tá todo mundo no cavalo. Cadê o profeta? Que profeta? Você tem que perguntar ao profeta, amigo. Você acha que eu vou? Não vai. Tá ali. Pergunta a Deus se é para ir. Aí Deus dizia, vá. Pronto. Aí era certeza. Se o profeta dissesse, vá, não, ele não ia. E se fosse, como alguns foram, ia ser desastroso, como foi, né? Desastroso. Então, o profeta foi visitar, põe tua cama em ordem, a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Então, o rei, ele vem em nome de quem? Vem em nome de Deus. Se for o Deus que eu estou pensando aqui, eu vou recorrer a ele agora, porque eu tenho acesso a ele também. Ele tem acesso a esse Deus para falar, mas eu tenho acesso a esse Deus para clamar. Vá alinhando sua cabeça e seu coração. Eu não sei, é um namoro acabado, é um concurso, você quer ir para os Estados Unidos, para a França, para a Europa, para a Argentina, quer fazer um curso, você quer consolidar seu casamento de uma hora para outra, para aquela situação, não, porque a empresa estava fluindo e agora está aqui, arruma duplicata, e para o emprego que estava vindo também, aí vem a sentença, mas Deus desmancha a sentença. Deus desmancha sentenças. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E falou, e conversou, e clamou. Eu não sei o seu credo como chama. Se você for espírita kardecista, vai ser. Ele fez uma prece. Se você for católico, vai ser. Ele rezou a Deus. Se você for cristão evangélico como eu, você vai dizer, ele orou ao Senhor. E se você não pratica uma fé denominacional, mas você sabe que tem Deus. Então ele falou com o Papai do Céu. Foi assim que mamãe me ensinou. Fala com o Papai do Céu. Tá certo? Papai do Céu. Aí Deus, pois não. Porque ele vai submeter a você? Não, é porque ele te ama. Pai, qual pai que o filho? A própria Bíblia, não, mas eu estou em dúvida, qual um pai? Você que não. A Bíblia é muito dura. Você que já não é essas coisas todas. Não é bem assim, não é pior. Que eu quis ser atenuar, eu quis melhorar para não ofender. Você, se seu filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra? Se seu filho pedir um peixe, você vai dar uma serpente a seu filho? Quanto mais o teu Deus está dizendo que a distância da gente para ele, olha, os pensamentos, a Bíblia diz, os pensamentos de Deus é muito lá em cima, né? Então, esse homem aqui, ele recebeu uma sentença. Eu não sei por que é que aconteceu isso com ele, querido. A gente quer saber as razões da coisa. Às vezes você fica atrás de saber a razão da coisa, você precisa de solução. Eu e você precisamos de solução da nossa vida. A solução vem do alto. Eleve meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Aí eu estou procurando aqui, meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. A bênção, a solução, a resposta que você precisa vem de quem? Vem de Deus, vem de Jesus. Ele orou ao Senhor. Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como eu tenho procedido para contigo com fidelidade. Ele não está dizendo que eu tenho andado a 1000% e eu sou intocável, impermeável, impecável.
Ele tá dizendo que o coração dele, Senhor, eu converso contigo, você conhece minha alma, você conhece por dentro, você conhece meu deitar, meu levantar, Senhor. E ele não tem vergonha, assim, ele não se inibe, ele é como um filho falando com o pai. Senhor, eu sei que sou falho e pecador. Realmente, a própria Bíblia diz, de que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados. Então, as leis pagãs e as leis da física, metafísica e de todos os iscas e estudos que a gente vê, toda ação tem uma reação. Então, muita coisa é que a gente semeia mesmo, né? Eu tenho asma, eu tenho uma flauta transversal ali, linda, toquei muito tempo nela. Hoje eu tenho dificuldade de tocar, por quê? Porque a asma não me dá pressão suficiente para ficar gastando assim. Aí eu vou culpar quem? A flauta? Eu vou culpar o clima da minha. Eu vou culpar porque quando eu era novo eu fumava. Falar em fumava, você que fuma esse tal de vape, pare em nome de Jesus. Você é uma pessoa tão bonita, eu não sei nem quem é que entrou aí agora. Se você está fumando, pare em nome de Jesus. Viu? Para que não ocorra de chegar um efizema, uma coisa, e depois você está numa situação precisando, que você não precisa viver isso. Tá certo? Uma pessoa linda igual a você, pode tratar de jogar fora. Trate de jogar fora esse tal do seu vape. É vape ou vape? É aquele negocinho que a pessoa chupa, sabe, sai a fumacinha, né? E bota o negócio bem ligeirinho no bolso, pois trate em nome de Jesus. Viu? Se você entrou só para escutar isso, já está resolvido. Trate de tirar isso da sua vida. Eu estou com 3 aparelhos e a câmera, não sei mais, tá certo? Senhor, eu te suplico, lembra de agora de como tenho procedido para contigo com fidelidade, integridade de coração e de como tenho feito o que é correto diante de ti. E chorou muito. Ele está fazendo essas coisas, e Isaías foi lá, era uma visita social, tudo bom e tal, aquele café, nem teve. Ele chegou, disse, e aí pronto, certo? Ele disse, não, certamente Deus era isso mesmo, e já foi pegando o rumo de volta. E ele vem cruzando o palácio. O homem não demorou, bateu a sentença, ele diz, eu sei quem tem a chave. Não, mas é porque Deus falou, então. Ele falou, mas ele também... Ele falou, mas ele é Deus, e eu sei o pai que eu tenho. Entendeu? Ele falou porque ele está mandando essa mensagem, mas sempre há misericórdia da parte de Deus. Não tem como haverá, será que, eu imagino, isso aí é político, acaba que você não deve nem dar bom dia. Se passar na sua calçada, não dê nem água. Agora, Deus não. Deus você vai achar misericórdia e graça sempre que você procurar ele. Mesmo que tenha uma sentença estabelecida contra você, e mesmo que essa sentença tenha sido dada por ele mesmo. Tá entendendo? Porque a Bíblia diz, há um coração quebrantado e contrito, atrito é outra coisa, atrito há um coração quebrantado e contrito, não resistirá ao Senhor, né? Então, ele está lá, o profeta disse isso, e ele diz, eu vou proclamar a Deus. Deus, eu sei que, imagina a ruma de servo que está de lado, todo mundo desesperado, ele diz, não, eu vou buscar. Um já foi procurar não, eu vou procurar a solução. Ele não foi ele que disse, pois então eu vou buscar é nele. E ele começa a orar, e ele chora diante da. Ele não vai fazer espetáculo, mãozinha no peito, lá naquela exibição, num canto tal. Oh, como a gente tem visto hoje coisas terríveis nesse ambiente religioso, né? Um fingimento, mãozinha no peito, nada, se você espremer não sai azeite. Não estou criticando, eu sou um sacerdote antigo e então me dá uma sustentação para falar as coisas que eu falo aqui, tá certo? Eu tenho uma reputação, meu nome foi forjado, foi experimentado, passou no óleo quente da forja, a marreta, passei na fornalha para encandecer um bocado de vez, para quando está agora a idade que eu estou, falar alguma coisa olhando nos olhos e não ter medo de ninguém pesquisar, ou dizer se eu digo isso hoje, amanhã mudo, ou sei lá, teologicamente isso que ele está falando é correto. Eu procuro me garantir em Cristo naquilo que eu falo aqui, tá certo?
E ele chorou. Deus vai dar a resposta. E Ezequiel chorou. Mas antes de Isaías sair, né? Quer dizer, ele está chorando já lá dentro, se acabando, né? Meu Deus, chega Jesus, eu quero solução. E alguém já está dizendo, deixa de besteira, Deus não já disse que vai morrer, morra. A mulher de Jó disse isso. Amaldiçoa esse Deus aí, morre, homem. Ela queria tirar as vantagens dela. Não vai nessas conversinhas, quando vem a gente com essas conversas. Não, vai, procura a resposta de Deus, tá certo? Então, o pessoal lá, não ore mais não adianta mais não, vai morrer, já estão quase. Vamos fazer a eleição, quem vai ser o rei. Vamos bater fulano. Os cabos já estão descartando ele. Já, o povo não tem misericórdia, empatia, caridade, tem fingimento. Quando procura se aproximar de você, enquanto pensa tirar alguma coisa, espremer você para tirar alguma coisa para eles. E Deus não é assim. Deus, ele diz alguma coisa, ele diz, agora me procure, você vai ver que vai sair alguma coisa boa para você. Vai sair coisas boas para você. Isaías vem andando, para a escadaria, vai para o pátio, ele vai descendo e ele vai embora. Aí Deus disse, peraí, e veio a ele a palavra do Senhor. Ele já ia descendo. Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo. Deus já gostou, já começou a chamar ele de príncipe. Na outra, ela diga esse homem que ele vai morrer. Agora já começou e disse, um homem bonito, um homem é um príncipe. Olha como Deus gosta de elogiar. É uma princesa. Quando Deus traz resposta de bênção para a nossa vida, ele já chega elogiando você. Ah, princesa, é o meu príncipe. Diga meu príncipe. Quem sabe eu não estou falando para príncipes e princesas nessa noite. Diga meu príncipe. Volte lá, diga meu. Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi. Davi não era o pai direto dele, é por causa da linhagem. Lá o pé travou, né? Seria o Silva Teixeira da minha linhagem, né? Que ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Rapaz, não tem 3 dedos de uma frase para outra aqui na minha Bíblia. Agora Deus disse, vai morrer. Por quê? Porque Deus estava anunciando o caminho que ele estava indo. Do jeito que está aí, vai morrer. Deus não disse, eu estou determinando que você vai morrer. Deus está avisando, vai morrer. Desculpe que às vezes eu fico olhando mais para uma. Eu sei que tem algumas câmeras, mas é porque a luz também me incomoda. Sou velho e posso dizer essas coisas, é maravilhoso. A gente pode dizer, tá me incomodando aí. Afasta aqui, aí. Não está na igreja, já vem a irmãzinha, já ajeita o negócio. Ou no estúdio. Pastor, quer uma aguinha no meio do sermão? Quer uma aguinha? Eu desci, eu tossi, veio 3 pessoas. Eu tossi. Veio 3 pessoas, quer uma aguinha? Você quer uma aguinha? Eu te curarei, depois de 3 dias subirá. Ainda diz, olha que Deus que você serve, o Deus que cuida de você. Deus não é esses adivinhos que diz, olha, o campeão da Copa do Mundo vai ser... Deca. Nem água. Porque não sei o quê, porque adivinha, o adivinho, porque isso, porque pode ser. Aí as adivinhações pode, mas não pode. Eu vejo que se eu abrir a porta, vai ter uma rua do lado de lá. Provavelmente, querido. Porque quando você abre a porta, geralmente tem um descampado, um mar, uma praia, uma rua, deve ter alguma coisa. Mas aí, Deus não, ele diz, eu vou lhe curar. E daqui a 3 dias você vai estar dando testemunho que eu lhe curei. Eu vou fazer essa situação, eu vou ajeitar a situação na empresa, eu vou curar o seu casamento, eu vou curar a relação com os filhos, com o marido, com o pai, com o avô, para cima, para baixo, ascendência, descendência, eu vou restaurar a amizade, eu vou restaurar o emprego, eu vou restaurar a sua capacidade lá na faculdade. Não, porque eu tive um transtorno, eu tive uma descompensação emocional, eu estou com o nervo aberto, eu vou controlar, porque Deus é estabilidade. Se tem uma pessoa, não é pecado dizer que Deus é uma pessoa, né? Porque é Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, e os 3 são um. Então dizer pessoa, só que eu acho pessoa tão pequena que eu fico com medo de pronunciar, tá certo? Mas pode usar a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus. Ele está dizendo, eu vou curar. Aí o cara diz, mas ele vai curar e eu vou morrer a semana que vem. Ele diz, não, eu ainda vou dar mais 15 anos de vida.
Olha, se o cara tinha 80 e Deus garante mais 15, olha, tá no lucro. Esse rei aqui não era novinho, não, sabe? Houve uns tempos na Bíblia que se vivia 500 anos, 600, 800 anos. Depois o homem começou a fazer estrago, aí foi diminuindo. Aí teve um tempo que morria gente com 30, 40 anos. Depois aí Deus modulou de novo, o povo se organiza, começa aí subiu, aí até Deus estabeleceu. Até 80 anos é tranquilidade. Depois de 80 anos começa a dar trabalho. Que maravilha, né não? Mas eu vou até os 150, em nome de Jesus, tá bom? Eu conheço um monte de gente que também está com esse propósito. A gente vai fundar até uma associação. A gente pretende ir, só vamos quando a trombeta, em nome de Jesus, quando a trombeta tocar e a gente, ô glória, aí sobe todo mundo, tá certo? Foi não, papai, foi. Acrescentarei 15 anos na tua vida e livrarei a ti e a cidade. Aí Deus, olha só. A única coisa que esse cara queria era ficar bom. Ou não morrer. Não precisava nem ficar bom, mas se não morresse já estava de bom tamanho. Deus disse, preocupe não. Vai ficar bom, vou curar, seja lá na área que for, eu vou curar. Tá entendendo? Eu vou dar mais 15 anos de vida a você, entendeu? Com saúde de Deus. Então devia estar top de linha, pronto para a guerra, porque fosse. Tá? E tem mais uma coisa: sabe aquela guerra? Você está doente, ainda tem aquela guerra, vai vencer também. Olha! Que coisa! Vou entregar o rei da Síria, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Porque, como eu disse, ele era da descendência de Davi. Não era o pai dele. O pai dele, por sinal, era uma peça rara, muito esquisita, viu? Essas pessoas cruel, ímpio. Trouxe todo tipo de idolatria para a Terra Santa, para Israel. Trouxe Deus pagão, trouxe sacrifício que não se pode dizer nem nas mídias. Na igreja a gente pode falar até algumas coisas, mas na mídia... Se bem que não há restrição no que o sacerdote fala. Eu posso falar coisas no YouTube que se um influencer falar, o canal dele cai. Mas nós, como sacerdote, eu não sei como é que eles checam, mas eu já pesquisei a respeito disso, e a inteligência artificial diz, não, os sacerdotes ele tem uma liberdade, porque o algoritmo ele analisa e vê que ele está falando no sentido ministerial, né, de ensino, de pregação da palavra. Então, daí aumenta, é boa essa liberdade? Não, aumenta a responsabilidade, né? Não é fácil você pregar. Pregar termos conceituais, como eu tenho visto, escândalos terríveis aí na internet, né? A pessoa, numa semana não sei o quê, na outra semana amanhece não sei o quê, eu sou pastor, eu sou pastora, e estrada que é bom, caminhando de mãozinha dada com Jesus, é que a gente não vê muito, né? Então, há diferenças em relação a isso. Não tenho nenhum temor de falar isso, não estou julgando ninguém, não citei nome, não conheço ninguém. Só estou dizendo que o servo de Deus, então, por amor ao... Aí eu não vou ler o restante, tá certo? É uma história belíssima, você conhece, mas eu posso lhe dizer. Aí ficou aquela dúvida no coração. Será? Será? Porque o desmantelo já estava ruim, ele estava doente, estava muito doente. Mas morrer é pior, né? Mas Deus disse, eu vou curar. Eu vou dar mais uma quantidade de ano maravilhoso para você. E essa batalha que você está trabalhando aí com essa guerra aí, eu vou vencer para você. Por amor a mim, por amor, às vezes trava, né? A boca do coroa. Por amor ao teu pai Davi, ao teu tataravô, bisavô, uma ascendência mais antiga, né? Eu vou fazer isso. Será que Deus vai fazer isso? Aí, tem hora que a pessoa, às vezes, passa até do ponto, assim, das coisas com Deus, tem que ter coragem, né? Tem gente que tem. Ele disse, eu queria uma prova. Se eu fosse Deus, ranzinza do jeito que o ser humano é, dizer, rapaz, eu ia te dar, mas você... Confia não, rapaz? Confia em mim não, né? A gente fica... É um insulto você não confiar em mim. Só que Deus não é assim, querido. Toda razão que você tiver, toda maneira que a gente pensa com a natureza limitada, finita, mesquinha de ser humano. Deus é graça, bondade, poder e misericórdia. É diferente. É diferente.
Eu queria uma prova, Deus disse, que prova? Aí ele disse, uma coisa. Rapaz, se tava dizendo que não ia morrer, tava de bom tamanho. Eu queria uma prova. Que prova você quer? Aí eu queria uma prova. Aí ele disse, então Deus vai fazer um sinal no sol, tá bom para você, desse tamanho aí, se for no sol? Aí ele disse, do sol tá bom, né? Porque é uma coisa, a pessoa fazer um sinal no sol. Você quer que o sol vá para frente ou vá para trás? Aí sim, eu falei Copa e eu sei que é uma coisa, não tem nada a ver, mas é apenas contextualizando. Quando a pessoa tem segurança e domínio, teve um jogador recentemente que teve um duelo com um goleiro e o jogador disse: Você quer que eu jogue em que canto? E eu vou fazer o gol. É muita convicção. Quem quiser saber o nome desse jogador, procura. Não é o caso aqui. Só estou dizendo que Deus mandou dizer: Você quer que o sol vá para frente ou vá para trás? Aí o homem pensou assim e disse: Para frente qualquer um pode, né? Basta ficar quieto aqui, o sol tchum, vai para frente. Eu quero que volte, ele vai voltar. E voltou. 15 graus. Eu sou design. 15 graus é muita coisa. 90 graus, 180, né? 360. 15 é 3 da tarde. É muita coisa. 3 da tarde, para você entender o ponteiro, é muita coisa para o sol voltar, né? Mas a NASA já constatou, porque eles sabem, através de medições atômicas, né? Eles sabem se tem uma molécula respirando num planeta que é inacessível pela tecnologia que a gente tem, só através de imagem. E eles conseguem saber, não, lá tem gás tal, tem oxigênio tal, tem... Eu não sou físico, nem metafísico, muito menos biólogo, estou apenas supondo nomes, mas a NASA consegue. E ele disse que seria impossível não ter acontecido esse episódio dos 15 graus. Pela datação do que eles consideram a Terra, e depois você pode pesquisar isso aqui que eu estou te falando. Então, essa é a reflexão que Deus colocou no meu coração, né? Esse Deus atemporal que consegue mover até os céus, e a Bíblia diz isso, né? Ele criou e consegue mover céus, terra, mar, estrela, né? Um Deus que é Senhor soberano sobre o presente, sobre o teu passado, sobre o teu futuro simultaneamente. Porque meu problema começou lá e Deus diz: Eu resolvo. É porque eu estou com medo do que vai acontecer lá na frente. Deus diz: Eu resolvo também. Eu resolvo. Você vê que Deus diz: E o profeta vai orar na sua cabeça, vai dar 3 gritos, um sopro, ele vai dar a ordem e eu vou obedecer. Não, diz: Eu vou fazer. Pronto, eu vou curar. Tá bom? Deus disse: Eu vou fazer. Tá certo? Deus onipresente, Você sabe o que é onipresente e onipotente, né? Onipresente, isso é diferente de panteísmo. Tem uma religião aí que passa. O Deus é folha, Deus é esse tronco de. Não, isso aí é panteísmo. Agora, Deus onipresente, ele está em todo lugar. Tá certo? Onipotente, ele tem todo o poder sobre todos os lugares. Tá certo? Os olhos do Senhor não cobrem só a terra, ele cobre a eternidade. E esse homem desafiou a eternidade. Se lembra-te, Senhor, eu mesmo morreria de medo. Eu ia apelar por outro caminho. Eu ia dizer: Jesus, meu Senhor, eu tenho tanto medo, me ajuda. Não considera meus erros, meus pecados. Mas, aí até arriscaria, né? Olha meu coração, Jesus. Porque, olha, Deus, meu coração, porque eu não tenho medo de ser visitado no meu coração, de Deus olhar. E Deus me conhece, Deus conhece você. E eu não estou dizendo que não peco, não. Todos nós pecamos, tá certo? Mas o homem disse: Olha os meus caminhos. Ele sabe que o pai dele ensinava erro. Ele deve ter cometido também, mas ele acertou muito mais no coração. Entendeu? Cada vez que é errado, primeiro que ele fez uma limpeza, toda a safadeza que o pai dele fez estancar maldições hereditárias.
Tá certo? Porque na minha família, todo mundo perde os filhos. Aí estanque você, ele está repreendido em nome de Jesus. Os meus filhos, minha descendência estão guardados em Deus. Foi até minha avó, minha mãe, não tem esse negócio. Porque na minha família todo mundo se divorcia, está repreendido em nome de Jesus. Porque na minha família todo mundo tem distúrbio A, B ou C, está repreendido em nome de Jesus. Foi até a geração anterior. Quando chega em você, você diz: não, daqui não vai, nem vai para mim, nem vai para minha descendência. Foi até aqui, tá certo? Pode ter sido até o avô, o pai, a mãe, mas quando chegar em você, estancou aqui, querido. Porque a partir daqui, a destinação está em Deus. Tá certo? Então, como eu falei, Ezequiel recebeu esse veredito de morte, né? E o rei começa a chorar. Lembra como eu andei, Jesus? Errando, pecando, falhando, caindo, levantando. E foi o Senhor que levantou, caí de novo, o Senhor levantou. Errei, o Senhor me ajudou a consertar. Falhei, o Senhor consertou as coisas novamente. Lembra de mim, né? Um coração que arrasta, que puxa o favor de Deus. Soberba, esse empoderamento que está sendo ensinado a você pela rede, aquela rede de televisão que tem um negócio redondo com outro negócio, não vai naquele caminho, não. Tá certo? Aliás, nem assiste aquela televisão, não, que ali só vem coisa do capeta. E muitos pseudos instrutores desse universo de internet, né? Tem muita gente maravilhosa ensinando coisas lindas, tanto no universo cristão como nos ensinos, nos ensinos do psique, da filosofia, coisas que agregam valor, coisas que estão botando assim, que vai arrastar para baixo, você está isolado, está repreendido em nome de Jesus, tá certo? Então, o coração desse homem era incandescente. Por fora parece que não estava muito bom, não estava, ele estava doente. Diz que estava gravemente doente. Então, por fora estava meio desmantelado o negócio, mas por dentro o coração dele estava dizendo: Jesus, eu confio até o final. Ainda não foi o final. Está doendo, está doendo, está doendo. Não sei se é no emocional, está doendo no psique, está doendo na carne, está doendo no amor, está doendo porque foi traído, está doendo nos sentimentos, está doendo de alguma maneira, mas meu coração continua ardendo. Eu acredito, e eu acho que Deus estava só esperando. Eu estou só esperando o coração dele pegar fogo aí, que eu vou chegar com o coração dela pegar fogo aí, candecer. Aí Deus vê a luzinha lá de cima. Eita! Eu estava vindo nos Estados Unidos agora e imaginando Deus, que voo internacional é muito alto, né? 30 mil pés, né? Altitude de cruzeiro, né? Cruzeiro internacional. Então, quando ele está dentro do Brasil, aí você olha assim, a cidade tão pequenininha lá embaixo, mas quando é altitude de cruzeiro, um país fica desse tamanho. Mesmo assim, eu olhava, a dizer, está passando por cima de Cuba, está passando por cima da Guatemala, está passando por cima da Venezuela, está passando por cima da Amazônia, pequenininho lá embaixo, mas Deus vê não só a cidade, o país, Deus vê a pessoa, o coraçãozinho, tim, e Deus, eu estou vendo, eu vou chegar com resposta, eu vou mandar a resposta. Deus não olha só por olhar não, viu? Tá certo? A gente erra, a gente falha, a gente fraqueja, mas o amor de Deus, ele nos alcança. O amor de Deus. Então, não é questão aqui, ele não está demonstrando currículo, não. Eu não tenho nenhum currículo que eu pudesse apresentar diante de Deus. A única coisa que eu posso apresentar diante de Deus é meu coração, minha alma. Porque o meu serviço, de tudo que eu fiz nesses 30 anos, diante do que ele fez de volta, eu estou devendo. Então, é mais o meu coração. Jesus, eu te amo. Deus, eu te amo. Eu fico feliz quando Deus cura uma pessoa, eu oro e Deus. Quando ele fala comigo, quando uma situação ia ser um desmantelo, ele chega e não, pode, basta ele querer. Tum, pronto, aí eu sei que foi ele. Eu digo, obrigado, Jesus. De nada, meu filho. Pastor, o senhor está com paranoia? Não, querido, eu estou falando a verdade. Isso aqui não é um pensamento de esquizofrenia que tá. Não, aqui é realidade. Deus está vivo e ele fala com você e ele quer te abençoar, ele quer te ver feliz, tá certo?
Ele quer lhe dar vida. Então Deus, se ele te trouxe aqui, é porque ele está buscando corações ardentes, né, nessa noite. Deus buscando corações ardentes, né? Deus, você vê que Deus não elogiou esse homem, não, viu? Só depois que ele chorou, aí Deus disse: é meu príncipe. Não tá na moda, né? Chamar de príncipe, princesa, né? Tá na moda. Então, quando ele chorou, aí Deus disse: é meu príncipe, eu amo demais, meu príncipe, tá certo? Então, Deus não exaltou os diplomas, qualidade, Deus exaltou, ele disse: por amor a teu pai. E qual é o amor a teu pai? Para esse Davi, que Deus fez a referência aqui, ele diz: no dia que ele achou Davi, ele disse: encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Pum! O coração. Não está dizendo que Davi, eu vou lhe dizer, diz que Pedro dava trabalho, mas Davi, misericórdia. À vista do que Pedro fez, à vista do que Davi fez, Pedro, né, praticamente, né, Pedro negou Jesus, tá, foi. Mas assim, Davi fez tanta coisinha. Mas o coração de Davi era assim: errei, chega Jesus. Uma vez ele errou bem muito, errou com força, errou com os pés e com as mãos, errou. Ele errou de um jeito que desmantelou a vida de outras pessoas. Pensa num erro. Aí quando ele disse: você quer cair na mão do povo ou vou cair na minha mão? Ele disse: eu quero cair na tua mão, porque eu sei que tem misericórdia. Tá certo? E vou pedir uma coisa: não tira o teu espírito de mim. Aí Deus olhou e disse: eu amo demais esse menino. Eu amo demais essa menina, esse idoso, essa idosa. Eu amo demais, tá certo? Então, olha, eu tinha até botado Pedro, ó. Olha que beleza, eu tinha anotado aqui, né? Que quando Jesus. Eu não sabia que eu tinha anotado isso. Eu escrevo de madrugada. Aí não tem como eu me lembrar, né? Ontem eu preguei 2 sermões. Quando Jesus morreu, aí Pedro ficou muito triste que ele negou. Ele disse: olha, pode correr todo mundo, eu não corro. E ele demonstrou, quando os guardas vieram, ele disse: tá aqui que vai ser um espalhado agora. Se a narração fosse nordestina, como eu sou, seria mais ou menos assim: agora eu vou me espalhar, não vai sobrar nada, e eu vou catar agora na peixeira. E ele catou a peixeira dele, e ele, a primeira peixeirada que ele deu, ele arrancou a orelha do homem chamado Malco. Jesus disse: epa, para. Pegou a orelha, botou no lugar. Primeira cirurgia plástica da história. Colou, ficou. Talvez ele nem escutasse bem. Depois que Jesus botou a mão, ficou escutando que era uma beleza. Sabia, tinha o ouvido em alta definição, quando define as notas. Agora esqueci o nome que se dá. Quando o ouvido tem precisão de ver as notas, o ouvido de mal, quando Jesus bota a mão numa coisa, fica perfeito. Aí ele disse: não, Pedro, quem vive da espada vai morrer da espada. Você não precisa morrer disso, não. Você vai viver muito e não. Aí ele ficou tristinho. E o que é que Pedro sabia fazer? Ele sabia pescar. Então ele foi pescar. Jesus já tinha morrido, então ele foi pescar, né? E ele está pescando, aí diz: pronto, nunca mais tem resposta de Deus. A primeira pessoa, e foi mesmo, quando Jesus ressuscitou, ele disse: diga os outros que se reúnam lá na sala que eu vou lá, os de tarde. Aí quando todo mundo ia sair, ele disse: espera aí, e diga a Pedro, eu quero ter um particular com Pedro, Jesus Cristo. Não me interessa, errou, mas ele continua amando. O amor de Deus não é modulado pelo seu pecado, não, viu? O amor de Deus não pode ser aumentado ou diminuído porque você peca muito ou porque você diz que ama muito, porque ele te ama de uma maneira incomensurável. Não dá para medir, incomensurável. Não pode medir o amor de Deus. É um amor. Aí Jesus, olha, o Filho de Deus acabaram de matar ele, ia voltar, eu voltar na praia. Os caras me mataram ontem, danaram murro, pancada, chicote, espinho, pregaram na cruz, furaram. A pessoa ia arriscar ir lá na praia para. Não, mas Jesus nem assim, não. Jesus foi. Tá certo? Jesus foi lá no coração dele. Aí tá Pedro pescando e ele: ei! Aqui! Só que ele estava transfigurado, agora ele estava inteiramente, não era mais homem, era Deus, né? Porque a natureza humana morreu. Mas quando ele ressuscitou, agora ele ressuscitou como um Deus completo, né? E ele disse: Pedro, tu me ama. Rapaz, a pessoa que
Eu neguei ele ontem e Jesus olhando assim com toda a mansidão de mim, dizendo, Pedro, tu me ama. Eu adoro perguntar a Levi. Às vezes eu estou ali na cama deitado, ele faz, pai, eu te amo. É tão bom quando a gente escuta, eu te amo, né? E Jesus disse, Pedro, tu me ama? Aí Pedro ficou, tu sabes, Senhor. Uma vez, que ele negou 3 vezes. Na terceira vez, aí ele disse, tu sabes, Senhor, que eu te amo. E ele disse, apacenta minhas ovelhas. Continue. Continue. Não tem sentença negativa em Deus. Continue. Tá certo? Tu me ama, Pedro. Aí ele, toda a glória, né? Se fosse as autoridades de hoje, ia chegar lá e ia dizer assim, Pedro e o Galo, hein, ontem? O Galo cantou, que eu disse a tu que o Galo ia cantar e tu ia negar, né? Deus não é assim. Quem gosta de espisunhar em coração ferido é o diabo e pessoas que servem o diabo. Deus é Deus que sara, Deus que limpa, né? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então, por que é que eu coloquei o texto, o tema de coração ardente? Porque desde o primeiro tabernáculo, Deus sempre vai lembrar ou esquecer através de um coração que arde. Quando queria que Deus esquecesse, ele dizia, vamos botar um sacrifício. Ardia o sacrifício, dizia, Senhor, não lembra dos nossos pecados. Ele disse, nem me lembro. Olha, para Deus não lembrar de uma coisa, toda a situação é prevista na Bíblia. Deus disse, eu lancei no mar do esquecimento. Eu não sabia nem que tinha esse mar do esquecimento, nem oceano, né? Mas tem um mar do esquecimento. Aonde? Na esfera espiritual. Por quê? Porque o lembrar é metafísico. Você não pode pegar uma lembrança, eu vou segurar uma lembrança. É metafísico, está em outra esfera. Então, esse pensamento de pecado, de destruição, de falha, de erro, aí a pessoa chorou igual Ezequiel, ó Deus, eu estou chorando. Deus disse, pois é, peguei. Ele mesmo pega. E joga lá e não me lembrarei mais dele. Ele mesmo determina, eu não vou me lembrar. Pronto. Se Deus deu uma ordem dizendo que ele mesmo não vai lembrar, outras pessoas que vão querer lembrar, mas não vai ter poder mais sobre a tua vida, tá certo? E quando quer que lembre, ele diz, a chama tem que estar acesa. Aí eu vou me lembrar de vocês. Hoje o tabernáculo é aonde? Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então o teu coraçãozinho, meu filho, minha filha, meu senhor, minha senhora, para os jovens, para os adolescentes, né? Masculino, feminino, para as pessoas de mais idade, o teu coração precisa continuar aquecido, vermelhinho, flamejante. E Deus vai continuar se lembrando de você, trazendo resposta. Nosso Deus não é um Deus mulo manietado. Você sabe que Deus mulo manietado? Sabe o que é manietado, não? Você sabe o que é jarretado? Jarretado é quando corta os tendões do cavalo de guerra. Aí corta os tendões, ele não pode mais. E manietado quando corta o pulso do guerreiro para ele não poder mais nem a espada, nem. Então corta e ele não tem mais capacidade de. E aí roubaram a arca da presença, nesse tempo aqui que eu estou falando. Não é do sermão, não, mas me ocorreu agora, para você ver o poder de Deus. Os filisteus roubaram a arca, dizendo que é o poder desse Deus com a gente, que é para quando tiver a guerra, eu quero que esse Deus faça do jeito que fez com Israel. Só que ninguém pode comprar o favor de Deus, é graça. Chama-se favor não merecido, né? Aí disse, vamos levar a arca. Levou a arca, aí todo mundo lá vai, começou a adoecer, um problema do mundo. Aí lá vai, aí começou o desmantelo. Era furúnculo, era piolho, era tudo que era difícil, estava chegando lá. Por quê? Porque era um povo que não estava adorando Deus, queria roubar. E não pode roubar Deus, não pode roubar a presença de Deus. E muito menos não é bom enfurecer Deus, tá certo? Não é bom, não. Eu acho que não é uma boa decisão. Vou enfurecer. Eu estou tão sem ter o que fazer, eu acho que vou enfurecer Deus. Não, não é bom, não, tá certo? Aí pegaram, aí viram que o desmantelo começou, eles têm como devolver, eles têm não, que o rei está em guerra lá. E eles agora, eles não estão. Eles estão lá satisfeitos. Eles sabem que eles vão recuperar. Aí, então bota dentro do templo lá do nosso Deus. Pegará a arca da presença de Deus. Olha o que é o poder. Tem Deus operante,
na minha vida e na tua vida, e tem uns deuses que vendem por aí, que hoje tem tanta religião paganista. Essa semana tem dois portais de jornal do Brasil, não é o nome do jornal, são os jornais famosos do Brasil que tem na internet, aí diz, primeira convenção internacional de... Eu não vou dizer o nome do simbolismo da feitiçaria. Quebrando todo o tabu. Aquilo é demônio. É cão. Aqui não é questão de perseguição religiosa, é que existe Deus e existe oposição a Deus. E no Brasil é proibido que aquele que faz oposição a Deus seja chamado de diabo e dizer que é ruim. No Brasil é proibido. O diabo é mau. A Bíblia diz que é mau. Tá certo? Então pegaram a presença de Deus da arca e botaram de frente esse Deus lá, porque pelo menos, já que não pode ajudar, pelo menos para controlar, porque mesmo seus guerreiros, estava ficando difícil lá. Quando chegou no outro dia de manhã, sabe o que aconteceu? A arca estava lá inteirona e a estátua lá do Deus dele estava no chão. Aí foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha. Como é que pode? Quem foi que derrubou? Tem que ser um terremoto, que é um negócio desse tamanho. Chama a Caterpillar, chama os guerreiros, 3.000 escravos, e suspenda a estátua. Bota a estátua de novo, bota em pé. E agora bota a arca na frente, que eu quero ver agora derrubar, porque agora amarra aí que eu quero ver cair. Aí prenderam lá, amarraram, botaram a estátua de pé. No outro dia de manhã, quando abriram a porta lá, a estátua estava no chão, a cabeça cortada, os braços e os punhos e as pernas, torou os quatro, estava só o toco. E a arca perfeitinha. Nosso Deus é poderoso, tá certo? Nosso Deus é poderoso. Olha só. Eu falando aqui no tempo, porque tem uma questão no Antigo Testamento, que quando o sacerdote entrava, o coração dele devia estar limpo diante de Deus. Aí ele entrava com uns sininhos e uma cordinha, porque se ele não tivesse com o coração diante de Deus, ele ali mesmo se consumia, entendeu? Porque a presença de Deus exige... Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Tá certo? Uma vez disse que um homem entrou numa igreja, disse que até foi um padre, né? O homem chegou na igreja e disse, eu andei a sua igreja todinha e não vi Deus. Aí o padre disse, bem-aventurado os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Disse que o homem calou a boquinha, né? Então, no sacrifício do Antigo Testamento, falava do sangue da expiação, que o sangue purifica o pecado. E se efetivou em Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus. João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, pelo sacrifício de Jesus, nós somos purificados. De quê? Da rebeldia, do pecado, né? Então, o homem faz um clamor, estou voltando o texto para a gente terminar. Isaías volta com uma nova declaração de vitória, de vida. Eu não sei, certamente porque tem a hora que eu estou gravando, tem as pessoas que vão ver depois, tem uns cortes de vídeo. Alguém que esteja assistindo ou que vá assistir, certamente Deus está querendo mudar o itinerário, a destinação da tua vida. Tem coisas que foi colocado um ponto final, mas não chegou na mão daquele que decide, né? E se você clamar a ele, haverá resposta do céu na tua vida, em nome de Jesus, né? Frequência do teu coração, né? Você vê que o coração dele mudou o tribunal. No Brasil a gente sabe como é que funciona a justiça, né? Os tribunais. Mas você imagina o seu coração sem você apelar diretamente ao juiz. Só o seu coração. Deus, tem misericórdia, me perdoa. Olhe para o meu coração, me dá uma nova chance. E Deus pode voltar lá. Diga a ele, né? Eu tinha notado aqui coisas que a pessoa quer se curar sozinho, porque eu fui olhar um estudo e
de acordo com a tradição hebraica, não foi uma maçã, foi folhas de figueira que Adão e Eva tentaram costurar para esconder com a roupa, né, para curar e esconder o seu pecado, tá certo? E isso tem uma finalidade porque o figo tem capacidade curativa. A Bíblia todinha fala pasta de figo, pasta... Então ele queria achar uma cura, uma solução dentro da sua capacidade material, do razoável, né? Não foi suficiente no caso de Adão e Eva. E tem coisas na nossa vida que o suficiente só Deus, tá certo? E outra, a figueira se tornou o símbolo nacional de Israel da bênção de Deus. Do mesmo jeito que tem o símbolo da estrela de Davi para a nação de Israel, o fruto da figueira é o símbolo da bênção de Deus, né? Porque fala, a doçura do figo representa a resposta de Deus depois do arrependimento. Quando a gente, porque Deus é a fonte de cura da minha vida, da tua vida, né? Então Deus ele não anula as ferramentas. E eu costumo falar muito isso aqui. Deus não anula a necessidade das ferramentas da terra. Sempre vamos precisar de médicos, de medicamentos, né? Quando Deus quiser que precise de medicamento, a gente vai recorrer. Precisamos de dentista, de psicólogo, de terapeuta, de psiquiatra, nós vamos sempre precisar. Deus não anula isso, né? Deus não descarta, não diminui, né? Mas o que eu estou falando aqui, quem dita a vida, porque quando Deus entra na história, mesmo que essas ferramentas não tenham mais capacidade de ir além, nós já escutamos muitas histórias, né? O método disse, olha, até aqui a gente fez o que podia, daqui para frente eu peço para a igreja, para a família rezar, orar, dependendo do médico, né? Antigamente não dizia, mas hoje eles dizem, né? Agora está na mão de Deus e está na mão certa, tá bom? Está na mão de Deus, está na mão certa, tá certo? E nós fazemos o tratamento da terra com o coração em Deus. Isso vai para cada área da sua vida que você esteja precisando. Você toma as deliberações que for necessárias. O meu caso é um contador, pois procura o contador. O meu caso é um professor de tal disciplina, procura esse professor. O meu caso é um psicólogo, um terapeuta, procure ele. Mas seu coração ligado em Deus, porque dele está a vida, né? E eu falei, né, do sinal, né, Então, o homem dobra o joelho. Ezequiel dobrou os joelhos de cara para a parede. E Deus dobra as situações. Eu duvido alguém ter poder para dobrar as situações. Eu conheço muita gente que tem autoridade. Aqui, fora do Brasil, em muitos lugares. Mas fazer situações, dobrar o joelho é outra história. Então a gente dobra o joelho diante de Deus. E Deus dobra situações que a gente não consegue, né? E quando Deus dá, ele dá, eu falei, né? Um milagre dobrado, né? E ainda dá um sinal que ele voltou. Chama o relógio de Acais. Por que é o relógio de Acais? Do pai dele. O desviado do pai dele, que trouxe todo tipo. Esse relógio não era um relógio de Deus, não. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, acho que foi em Petrópolis que eu vi. Na casa, vizinha à casa de Augusto Severo, tem um relógio desse do sol. Só que o de lá é de flores. O sol bate e dá a hora. O ponteiro, a sombra voltou. Olha o milagre que quando. Apontando, né? Deus, vou fazer coisas novas na sua vida, né? A finalidade de Deus. Quando eu tava vendo isso aqui, eu me lembrei quando a gente rebobinava os vídeos, ou até dentro do carro a gente tinha fita cassete e rebobinava. Às vezes Deus rebobina as coisas e faz começar de novo na nossa vida. Não diz aqui que quando Deus voltou ao céu, ele ficou 15 anos mais novo. O que Deus está garantindo a ele é 15 anos para frente com a presença dele. No mundo de hoje, a gente queria mais era estar bonita, né? Bonita, e voltar 15 anos e ficar mais 15 anos mais novo. A fonte da juventude é outra história.
Isso aí é com um homem chamado Pôncio de León, um espanhol que inventou essa história aí. Com Deus é assim, para frente. Ele vai curar o hoje e vai garantir o para frente, né? Então, esse relógio de Acais é do pai dele, uma pessoa mal, né? E as pessoas seguiam a sombra. Deus estava dizendo, eu tenho domínio sobre o sol e a sombra. Deus tem domínio sobre tudo, sobre o diabo, o inferno, sobre tudo. O único canto que você vai ver o diabo desafiando Deus é na Marquês de Sapucaí, numa celebração que tem aqui no Brasil, que é transmitida por uma rede de televisão satanista. Tirando isso, em canto nenhum você vai ver. E outra que é ficção aquilo, tá certo? Porque o diabo nunca vai vencer a Deus. Deus já venceu. Deus é dono do tempo, tá certo? Ele usou o relógio que é o homem simbolizando as marcações do tempo. Aí Deus está dizendo, não, mas o dono do tempo sou eu. Você está se combinando aqui nesse relógio, está confiando aqui que vai morrer por causa desse relógio, está aparecendo, está chegando. Mas eu sou o dono do tempo, não tem relógio, não tem sombra, Deus ele é Senhor, né? Ele tem o poder de acrescentar vida. Olha que coisa maravilhosa. Acrescentar vida na relação, no casamento, na saúde, no relacionamento familiar, nas amizades. Restabelecer, renovar, né? Ele faz coisas que ninguém pode fazer, né? Como eu falei, no casamento, na saúde, na família, na finança. E hoje nós estamos construindo uma vida nova em Cristo Jesus, né? Então, mas é porque na minha família todo mundo faz bruxaria. Pronto, era o pai dele. Bruxaria, feitiçaria, ocultismo, abominações, todas essas coisas o pai dele, Acais, levou para Israel. O filho chegou e disse, foi até aqui. Não vou deixar de amar meu avô, meu pai, minha mãe, mas a partir daqui para frente, quem delimita, quem estira, quem acrescenta é Deus. E eu quebro e anulo em nome de Jesus toda herança maligna, toda tradição maligna que tenha se arrastado, eu anulo debaixo do sangue de Jesus e profetizo crescimento, vida e liberdade na pessoa bendita de Jesus, né? Segundo Reis, diz que ele inovou o altar, quebrou o altar antigo, removeu. O rei trouxe uns altares lá daquelas pitonisas, lá não sei de onde. Ele chegou e disse, não, a partir de hoje a gente vai adorar a Deus, tá certo? Na minha casa, quando eles estão arengando muito aqui, os filhos, aí eu vou para a mãe, olha, você precisa voltar a ler. Deitou, tem que ler alguma coisa para pacificar, entendeu? Ler a palavra de Deus, falar de Jesus e o reinado de Deus se instala no seu lar. Porque de coisa ruim tá aí essa rede de televisão, tá aí os aplicativos, tá gente dissimulada, se fingindo de pastor, de pastora, né? Tanto homens como mulheres sacerdotes que profanam a santidade do querer de Deus para a minha vida e para a tua vida, né? Então, ele trocou toda a abominação que tinha na tradição da família dele, show, igual aquela música, né? Show. Ele quebrou o ciclo, restaurou a adoração ao Senhor. Quando se fala, eu conheço muita gente que não é mal pessoa, mas andava, tinha comunhão com Deus, dentro da sua fé, certo? Católico, evangélico. E em algum momento, alguma coisa entrou e semeou frieza no seu coração. E a partir dali você começou a lutar pelos seus braços. E os dias são maus, as dificuldades, as adversidades. Então precisamos do escudo e fortaleza. Precisamos ser fortalecidos, precisamos ser guardados, abençoados. Precisamos de alguém que tenha poder de dizer, eu vou fazer na tua vida, e faz. Então, que essa noite seu coraçãozinho seja purificado de todo sentimento negativo e aquecido pela presença do Espírito Santo de Deus. Que você seja incendiado pelo calor, né? A chama do altar aqui, o altar aceso, que você se humilhe, né? E seja convicto, né?
Deus pode mudar tudo no velho homem, na velha mulher. Um altar que chame a presença de Deus. Tá certo? Então, Acais baixou a pia, né? O pai dele baixou a pia para se lavar no chão. Ele elevou o altar de adoração. Aliás, disse que ele quebrou a cobertura. Ele disse: eu quero é bem alto. Pode quebrar aí o teto, que eu quero é alto. Tá até? Eu vou ler João, capítulo 14, versículo 16, e vamos estar encerrando. Diz assim. João, já estou em Atos. Eu acho que eu passei direto. João 14, eu abri em cima. 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique para sempre convosco. Quem disse isso? Pastor Jesus. Tá certo? Ele disse: olha, você tem a quem clamar, porque eu sou o filho dele, estou entregando minha vida por eles, e mesmo entregando minha vida, eu vou rogar a ele, e ele vai enviar o Espírito Santo de Deus, que vai estar com você até a volta de Cristo. Que Deus continue te abençoando, guardando e protegendo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. Fica na paz. Paz.